neste lugar, neste templo, nesta casa, mas que Ele esteja todos os dias dentro da casa espiritual que é você. Glória a Deus, amados. Você não precisa sentir essa presença somente quando você está aqui. Você não precisa adorar somente quando você está aqui. Mas que quando você estiver na sua casa, quando você estiver no seu local de trabalho, quando você estiver no seu particular, que você venha levantar as suas mãos, que você venha fechar os seus olhos e sozinho mesmo, você venha buscar e sentir a presença do Senhor na sua vida. Glória a Deus, amados. A presença de Deus. Levante a tua mão para o Senhor e diga: a presença de Deus. Diga bem alto: a presença de Deus é fundamental. Como é gostoso adorar. A gente ainda vai fazer um culto só de adoração. Teve um domingo que a coisa foi tão tremenda que a gente só cantou, né? Só louvou, foi uma bênção, né? É muito bom louvar. Quem gosta de louvar o Senhor aqui, levante a mão. Então louva aí, vai. Louva aí. Santo, santo, vai lá. Vamos exaltar ao Senhor. Glória a Deus. Tome por favor o seu assento, senta no teu lugar. Hoje nós estamos adorando, e esse culto é um culto muito especial, porque hoje nós vamos trazer uma palavra acerca do Natal. Você pode dar glória a Deus aí, amados? Como a Juliana falou aqui, a gente sabe muito bem que o nascimento de Jesus, ele não ocorreu no dia 25 de dezembro. Na verdade, nós não temos uma data precisa, historicamente falando, biblicamente falando. Nós não temos uma data precisa acerca do nascimento de Jesus. Mas o fato de não termos uma data precisa não nos impede de celebrarmos, não nos impede de lembrarmos, não nos impede de trazermos à memória o nascimento de Jesus e os benefícios, aquilo que o nascimento de Jesus trouxe. Ah, se não fosse Jesus. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: ah. Não, mas tem que ser que nem ator, que nem eu estou fazendo. Interpreta aí, vai, diga: ah, se não fosse Jesus. Amém, amados? Mas é verdade. Ah, se não fosse Jesus, eu estaria perdido hoje. Né, Luiz? Eu olho para o Luiz assim. Vamos aplaudir bem forte a Jesus para a vida do Luiz, gente? Aplauda bem forte a Jesus aí, Luiz. Ah, se não fosse Jesus, hein, Luiz? Ah, se não fosse Jesus, hein, Olga? Né? Se não fosse Jesus, né, Fátima? Ah, se não fosse Jesus, né, pai, mãe? Caramba. Se não fosse Jesus. Se Jesus não tivesse nascido, se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse pisado nesta terra, o que seria de nós? Mas essa noite nós vamos fazer na verdade não é bem uma pregação, é quase que uma conversa. Mas nós vamos falar acerca de algo que é muito importante. Na quinta-feira que vem, que é o dia de Natal, dia 25 de dezembro, nós não vamos ter culto. Nós vamos passar com as nossas famílias. Nós vamos estar nas nossas casas. Nós vamos trazer Jesus. Nós não vamos vir à casa do Senhor. Nós vamos trazer Jesus para a nossa casa. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Mas essa palavra que a gente vai estar pregando hoje, que a gente vai estar ministrando hoje, é muito importante que você não apenas preste toda atenção, mas é importante que conforme a gente for ministrando, conforme a gente for falando, você venha refletir. Sabe por quê? Porque existe um sério risco daquilo que a gente vai ministrar hoje acontecer nas nossas vidas, e não pode acontecer. Amém? Pega a palavra de Deus, por favor. Gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de Lucas. Lucas no capítulo 2. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2. E eu queria que você lesse comigo a partir do versículo 4. Amém? Nós vamos ler a partir do verso 4. A partir de agora eu gostaria de pedir a você total atenção. Evangelista Luana, você que está aí perto, dá uma olhadinha aí dentro, vê se tem alguém aí voando. Se tiver alguém que é para estar aqui, traga para cá. Lucas capítulo de número 2. Quem encontrou, dá glória a Deus bonito aí para Jesus. Posso ouvir um barulho de glória a Deus aí, amados? Vocês não precisam ficar tímidos não, tá? Dá glória a Deus aí, igreja. Daqui a pouco a gente vai louvar mais, vai adorar mais. Mas agora é momento da gente ser ministrado. Evangelho de Lucas, capítulo 2,
Versículo de número 4 diz assim a palavra do Senhor: E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim, o vento virou minha página aqui, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, vírgula, repita comigo, igreja, porque, diga bem alto isso, diga, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então todo Israel estava se dirigindo ali para Jerusalém, por causa do alistamento, né? E Jesus, a sua família, a família de Jesus, Maria, José, estavam a caminho. Maria vai dar à luz. E de repente, no momento em que Maria está perto de dar à luz, eles vão procurar pousada em uma estalagem. Olha, eu preciso de um quarto urgentemente, porque minha mulher está prestes a dar à luz. O menino vai nascer. Mas não era um menino qualquer, era o Salvador. Posso ouvir um glória a Deus aí, amados? O Salvador estava chegando, o Salvador estava para nascer. Mas aí eles chegavam numa estalagem e eles diziam, e eles ouviam: não, aqui não tem lugar. Aí eles foram procurar em outra: olha, eu preciso de um quarto, a minha esposa está grávida, ela vai dar à luz. E de repente eles ouviam: não, mas aqui não tem espaço, está tudo lotado, não há espaço para Jesus. E Jesus vai nascer em um estábulo, Jesus vai nascer numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Meu Deus. Vou ler mais uma vez, vamos ler de novo. Estamos em Lucas capítulo 2, versículo 4. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura. Que frase, hein? Forte, né? Porque não havia lugar para eles na estalagem. O único lugar que nós temos para que o seu filho nasça, o único lugar, o único espaço que a gente encontrou para que você tenha o seu filho, é junto dos animais. Você crê que Deus vai falar conosco nesta noite? Quem crê nisso aqui? Faz uma coisa, estenda a mão aqui para frente, fecha os olhos, ora pela minha vida, abençoa a minha vida, fala, pede ao Senhor para que Ele venha usar a nossa boca, para que Ele venha usar essa palavra, para nos ministrar nessa noite. Isso, vai orando, vai falando com Deus aí agora, isso. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, estamos hoje, Senhor, trazendo uma mensagem especial acerca do Natal, mas, Senhor, com uma observação importante para cada um de nós, com uma palavra, Senhor, para que possamos estar atentos, a fim de não cairmos no mesmo erro que tantas pessoas cometem. Então, em nome de Jesus, Senhor, nos ensina, nos exorta, nos ministra, coloca-nos, ó Deus, no centro da Tua vontade, que estejamos apercebidos, Senhor, das evidências e daquilo que o Senhor quer para nós. Pai querido, não permita que venhamos estar distraídos, Pai, porque um momento de distração, a gente perde a bênção. Então, em nome de Jesus, fala conosco, fala com cada pessoa que está aqui nesta noite, ministre os nossos corações e nos abençoe poderosamente. É o que nós te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Dá mais uma vez uma forte salva de palmas aí para Jesus. Aplauda bem forte a Ele, amém.
Ao ler esse texto, a primeira coisa que me chamou a atenção foi enxergar nele a mais chocante e a mais triste de todas as contradições bíblicas já existentes. Quando eu bati os meus olhos nesse texto, eu vi ali o reflexo da contradição, da triste contradição bíblica, a de que o dono do mundo, ou seja, o ser mais importante do universo, não encontrou espaço entre os homens para nascer. Quando o arquiteto do universo resolveu vir à terra, quando o dono do mundo disse: eu vou descer à terra para salvá-los, pasmem, o dono de tudo não encontrou lugar para ele. Apesar de Jesus não ter nascido dia 25 de dezembro, como a gente falou, todos nós sabemos que o Natal é uma época em que as cidades ficam cheias, em que as casas ficam decoradas, né? As agendas ficam lotadas, todo mundo tem muito compromisso. Hoje mesmo demorou, eu até falei: meu Deus, cadê o povo? E o povo demorou a chegar, graças a Deus você veio. Pode dar glória a Deus aí, amado? Graças a Deus você veio, mas estava preocupado. Porque Natal é correria mesmo, é gente para lá, é gente para cá. Hoje eu fui no shopping, eu fui comprar algumas coisas de papelaria, e o shopping lotado. Eu fui no calçadão hoje, lojas que não abrem domingo estavam abertas. A coisa, né? A gente sabe que essa época é uma época em que as ruas ficam lotadas de pessoas, os shoppings ficam abarrotados, é muito movimento. Mas aí, em meio a toda essa agitação, a todo esse movimento, vem aquela pergunta: quem está presente no Natal, gente? Quem na época de Natal é a personagem mais celebrada? Quem é mais importante no Natal? Cristo ou feriado? Porque às vezes a gente celebra mais o feriado do Natal do que o dono do Natal. Às vezes a gente se preocupa muito mais com a época, com o dia, com a data, do que propriamente com a pessoa. Então, quando o Senhor nos dá essa palavra, eu me fiz essa pergunta: quem é de fato, no coração das pessoas, na mente das pessoas, na vida das pessoas, a personagem mais importante desta época? Cristo ou a data? E por que essa pergunta, pastor? Porque apesar da gente celebrar o nascimento de Jesus, apesar da maioria de nós já termos entendido que Natal é Cristo e não Noel. Quem sabe aqui que Natal é Cristo? Diga glória a Deus. Ufa, né? Porque a gente já entendeu que o Natal é Cristo, Natal não é Noel. Pois é. Mas apesar disso, muitos de nós, sem percebermos, temos repetido no nosso dia a dia, temos repetido na nossa rotina o mesmo erro que aquelas estalagens tiveram. Temos estado cheios demais, temos estado ocupados demais para Jesus. Qual foi o erro das estalagens? Estamos ocupados, tem muita gente, não dá para Jesus estar aqui. É que tem tanta gente, tem tanto movimento, tem tanta agitação, tem tanta coisa que não tem espaço para Jesus. Queridos, e nisso, nessa reflexão, a gente acaba percebendo claramente que o problema do Natal não é falta de fé. Não, as pessoas têm fé. O problema do Natal não é falta de fé. O problema do Natal na vida de muita gente é falta de espaço. Não é que falta fé, falta espaço. Não é que falta fé, falta tempo. Jesus aqui, ele não foi rejeitado por ser fraco, ele não foi rejeitado por ser mau,
Ele não foi rejeitado porque ele era errado. Não, na verdade Jesus ele foi rejeitado por falta de espaço. Jesus, a gente tem tanta gente, a gente tem tantas responsabilidades, a gente tem tanta coisa que não tem lugar para você. Jesus foi rejeitado porque as casas, as hospedagens, traduzindo para o espiritual, os corações estavam ocupados demais para recebê-lo. E você sabe o que isso nos mostra? Você sabe o que isso me mostrou? Que o mundo está cheio de pessoas vazias. Diga comigo, o mundo está cheio. Diga isso bem alto, diga, o mundo está cheio de pessoas vazias. Porque apesar das estalagens estarem cheias, apesar das hospedarias estarem lotadas, elas estavam vazias de quê? De discernimento. Tinha muita gente, mas tinha pouco discernimento. Tinha muita gente, tinha muito movimento, mas tinha pouco discernimento. Porque se eles tivessem discernimento, eles teriam percebido Jesus. E por que o povo perece? Oséias falou acerca disso. O meu povo perece, o meu povo sofre, o meu povo perde oportunidades, o meu povo vê as coisas passando e não vivem as promessas. Por quê? Porque falta conhecimento, falta discernimento, falta entendimento. Queridos, quantas oportunidades a gente acaba deixando passar na nossa vida, sabe por quê? Porque às vezes Jesus está falando, às vezes Jesus está apontando, às vezes Jesus está na nossa frente dizendo: meu filho, eu quero entrar na tua vida, eu quero fazer uma obra tremenda na sua vida, eu quero mudar a tua história, mas a gente não tem tempo. A gente está tão preocupado com o problema do filho, com o problema do marido, com a falta de dinheiro. A gente está tão preocupado com tantas outras coisas, que Jesus está falando, Jesus está usando o louvor, está usando a boca do pastor, está usando o filho, está usando a filha, está usando o pai, e a gente não enxerga. Então o povo perece, as pessoas sofrem, não é porque o diabo é mau. O povo perece, as pessoas sofrem, não é porque o diabo é terrível, não, o diabo é terrível, mas quando eu tenho discernimento, entendimento e caminho com Deus, o diabo cai por terra, porque o meu Deus é maior. Mas o problema é que às vezes a gente não tem tempo para Jesus. O problema é que às vezes a gente não tem espaço para Jesus. João no capítulo 1, a partir do versículo 10, ele diz, está aqui ó: estava no mundo o Salvador, o Criador, o ser mais poderoso do universo, o dono de tudo, estava no mundo. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus, o que fizeram, a igreja? O que os seus fizeram, a igreja? Não receberam. Por quê? Não é por falta de fé, porque o povo estava esperando. Você pode dar glória a Deus aí? Não era por falta de fé, porque eles estavam esperando o Messias. Não era por falta de fé, era por falta de discernimento, era por falta de sensibilidade, era por falta de entendimento. Amados, assim como as ruas, assim como os shoppings, hoje, estão cheios. Se você sair daqui agora e for lá no shopping, está lotado. Se você sair daqui agora e for pelas ruas, está todo mundo lá. Oh, que legal, aquela agitação. Pois é, mas assim como os shoppings e as ruas hoje estão cheias e lotadas, a Bíblia diz que Belém estava cheia também naquela época. Havia uma agitação, havia um movimento, havia um barulho, uma atividade muito grande. Só que o problema não foi esse. O problema não é a agitação, o problema não é a correria, o problema não é a atividade. O problema foi que diante de toda essa agitação,
Quando Deus vivo entrou na história, ninguém percebeu. Esse é que foi o problema. Trabalhar não é problema, estudar não é problema, correr atrás da vida não é problema, casar não é problema, você fazer as suas coisas, você viver a tua vida, você ter uma vida agitada, nada disso é um problema. O problema é Jesus falar e você não escutar. É Jesus se manifestar e você não ver. É Jesus estar te segurando e te orientando e você não percebê-lo. Você sabe o que essa história nos mostra? Que atividade não é sinônimo de sensibilidade. Repita comigo, diga atividade. Vamos lá, diga atividade não é sinônimo de sensibilidade. Não é porque você faz muita coisa, não é porque você trabalha, não é porque você corre atrás, não é porque você faz a obra até, não é porque você está na igreja, não é porque você se movimenta que você é sensível. Às vezes a gente está fazendo as coisas mecanicamente. Às vezes a gente está fazendo as coisas por comodidade, mas a sensibilidade já se foi. Amém? Todas aquelas estalagens disseram não para Jesus. Todo mundo disse não para Jesus. Mas você acha que eles disseram não conscientes? Sim ou não, igreja? Claro que não. Todos disseram não para Jesus, mas eles não disseram não conscientes. Pior, parece que é bom, né? Mas não, pior. Eles não perceberam que era o rei que estava ali. O pior, a questão não é você dizer não. A questão é você dizer não sem perceber que é o rei que está falando. O problema não é o desobedecer. Ou melhor, já é um problema. Mas o problema maior não é o dizer não. Não vou fazer, não vou ficar, não vou obedecer, não vou ser, não vou lá. O problema não é você dizer não. O problema é você dizer não e não perceber que é Jesus que está direcionando, que é Jesus que está falando. Apesar de Isaías no capítulo 35, a Bíblia dizer que nem os loucos errariam. Isaías vai dizer, olha, haverá um caminho que se chamará o caminho santo, e nem os loucos errarão o caminho, até os loucos vão olhar e vão saber, é Cristo, é o Salvador. Pois é. Mas apesar de Isaías dizer que nem os loucos errariam, Belém errou, Judá errou, Nazaré errou, Israel errou, e muitos de nós, em pleno século 21, também temos errado. E sabe por que a gente tem errado? Porque os cuidados dessa vida, os afazeres, as atividades, os compromissos, têm tirado das nossas vidas a sensibilidade, tem tirado a nossa sensibilidade, e pouco a pouco eles estão tomando o lugar na nossa vida que deveria ser do Senhor. Quantas e quantas pessoas que quando começaram uma bênção, vida toda quebrada, pessoa toda arrasada, ela vinha para a igreja, orava, chegava na hora, fazia a obra, trabalhava, era uma bênção. Mas aí o tempo vai passando, aí começa os afazeres, começa a correria, e a pessoa não consegue priorizar Jesus, e ela vai colocando as coisas, e Jesus vai ficando para segundo, para terceiro, para quarto, para quinto, para décimo. Daqui a pouquinho Jesus está lá no fim da fila. Daqui a pouquinho Jesus está sendo na vida dessa pessoa o que Jesus foi para as estalagens que foram procurá-los. Posso dizer uma coisa para você? Quantas casas, nessa próxima quinta-feira, lá no meu condomínio mesmo, tá cheio de casa, né, cara? A gente entra lá, tá cheio de casa com bonito pra caramba, eu gosto, acho bacana, muito legal. Mas quantas casas nessa quinta-feira estarão cheias de enfeites, cheias de luzes, casas que vai ter muita comida,
casas que vão ter bebida, que vão ter reuniões, casas que vão ter festa, casas que vão ter música, casas que vão ter alegria. Quantas casas vão estar cheias dessas coisas, mas vão estar vazias de oração, vão estar vazias de palavra, vão estar vazias de gratidão, vão estar vazias da presença de Deus. Amém, amados? Por quê, pastor? E por que isso acontece? Por que as casas estão cheias de tantas coisas, mas vazias de Deus? Porque apesar das pessoas estarem ocupadas com coisas boas, eu não estou falando aqui, eu não estou malhando as ocupações, não. A gente tem que correr atrás de muitas coisas, sim. Só que a grande questão é que apesar das pessoas estarem ocupadas até com coisas boas, elas não vão ter espaço para Jesus. Eu posso ocupar a minha mente o quanto for, até porque quando Deus me criou, Ele me criou com uma capacidade maior do que a de um computador. Você é melhor que um computador, você sabia disso? Glória a Deus, amados. Você é muito melhor do que o computador de última geração. O homem, ele tem tentado criar, né, uma variável do homem, mas é muito difícil porque o homem é único. Eu fui criado com capacidade, você foi criado com capacidade para fazer várias coisas, para fazer várias atividades, para trabalhar, para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Deus te deu isso, é dom de Deus. Glória a Deus, amados. Não é errado você se ocupar, não é errado você trabalhar em 2, 3 empregos, estudar, não é errado você fazer curso, não é errado você fazer um monte de coisas, não é errado. O errado não são as ocupações. O errado é eu ocupar a minha vida e não ter espaço para Jesus. Deus não entra aonde Ele é apenas um compromisso. Repita isso comigo. Deus não entra aonde Ele é apenas um compromisso. Se Deus é somente um compromisso para você, por que você vai para a igreja? Eu vou para a igreja porque eu tenho um compromisso. Por que você está na igreja? Não, eu vou para a igreja porque eu tenho uma responsabilidade. Se Deus é somente um compromisso para você, se Deus for somente uma responsabilidade para você, Deus não entra. O maior perigo espiritual não é a gente rejeitar Jesus. O maior perigo espiritual é a gente ignorá-lo, é a gente não percebê-lo. Agora pensa comigo. Se o problema das pessoas não era falta de fé, assim como nós, se o nosso problema não é falta de fé, mas é falta de espaço, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender, a gente precisa detectar na nossa vida o que é que está tirando o espaço que é de Jesus. Então nessa noite, neste culto, onde a gente está trazendo uma palavra de Natal, essa palavra de Natal não é uma palavra de Natal, mas é uma palavra que sobre o Natal está trazendo uma reflexão para nós. É uma reflexão para a tua vida. Se Jesus não tinha espaço nas estalagens, era por quê? É porque tinha gente demais ocupando espaço e Jesus de menos. Se Jesus não tem lugar na minha vida, então eu preciso olhar para dentro da minha vida e ver o que é que está tomando da minha vida o espaço que é de Jesus. O que tem ocupado o lugar que deveria ser de Cristo? Uma pessoa? Uma situação? Um pecado? Eu preciso olhar para dentro de mim. Queridos, entendam isso de uma vez por todas. Sempre haverá espaço para Jesus, sempre. Desde que Ele seja a sua prioridade. Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu vou repetir. Sempre haverá espaço para Jesus, enquanto Ele for a sua prioridade. Mas quando Ele for uma opção, já era. Jesus não tem que ser uma opção. Jesus, Ele tem que ser a sua prioridade. Jesus, Ele não tem que ser aquela coisa que você
busca quando quer, que você vai quando der. Jesus não é a geladeira, estou com fome, abro a geladeira, pego o que eu quero. Não estou mais com fome, fecho a geladeira e vou embora. Quando tiver com fome de novo, eu vou lá na geladeira de novo. Não, Jesus não tem que ser uma opção. Jesus, ele tem que ser a tua prioridade. Acordou, abriu os olhos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor na minha vida. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. A primeira coisa ao levantar e a última coisa ao deitar tem que ser Jesus. Diga glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 21 diz: onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o que, igreja? O seu coração. Em outras palavras, sabe o que Mateus está dizendo? Que o seu coração sempre estará naquilo que como um tesouro for a sua prioridade. É isso, é simples assim. Por que algumas pessoas são muito fiéis e outras não são? Aqueles que são fiéis por quê? Porque o tesouro deles está em Deus, está na palavra, está na obra. E por que outros não são? Porque o tesouro dele não está mais ali. E quando o teu tesouro não está mais ali, quando a tua prioridade não está mais ali, a chuva vai ser desculpa para você não buscar. O mau tempo, o cansaço, tudo vai ser motivo. Porque não é a nossa O que Jesus disse para Marta, gente? Você conhece a palavra lá em Lucas capítulo 10, a partir do verso 40. Jesus vai olhar para Marta e vai dizer assim: Marta, Marta, minha filha, você está tão ocupada, você está com tantos a fazer, é tanta coisa para fazer, quando na verdade uma só é necessária. Você escolheu fazer tanta coisa, mas uma só é a tua prioridade. E a Maria escolheu a melhor parte. Você pode dar glória a Deus aí, amados? Porque ela foi reclamar da irmã: poxa, Senhor, você não... enquanto a minha irmã, eu estou aqui fazendo as coisas, estou aqui trabalhando, estou aqui ralando, estou aqui fazendo isso, fazendo aquilo outro, ocupada. A minha irmã está aí aos seus pés, você não vai falar nada. Marta, Marta, estás afadigada com tantas coisas, quando somente uma é necessária. E a tua irmã está escolhendo a melhor parte. Amado, Jesus, ele te trouxe aqui com a desculpa da celebração do Natal, para usar essa palavra para falar com você, para dizer para você nessa noite, você que acha que ele está tão longe, você que acha que ele não está te vendo, que ele não está te ouvindo, você que acha muitas das vezes que você está orando e nada está acontecendo e que ele está longe de você. Jesus está dizendo: minha filha, eu estou mais perto do que você imagina, eu estou junto com você todos os dias, eu vejo o teu sofrer, eu vejo as tuas lágrimas, eu sei de tudo, eu vejo tudo. Mas por que ele não age? Porque você não dá espaço para ele, porque você não deixa ele nascer dentro da sua vida, e porque você não dá o espaço devido a ele. Amém, amados? Assim como o problema das estalagens não era estar vazia, o problema é que elas estavam cheias demais. Por que Jesus não tinha espaço? Não é porque elas estavam vazias, é porque elas estavam cheias demais. E cheios demais, não sobra espaço para outra coisa. Enquanto eu estiver cheio de mim, enquanto eu estiver cheio das minhas coisas, enquanto eu estiver cheio dos meus compromissos, das minhas vontades e dos meus interesses, Jesus não vai encontrar espaço na minha vida. Hoje, em pleno século 21, Jesus, ele continua sendo deixado fora da vida de muita gente. Hoje, em pleno século 21, Jesus tem batido nas portas, Jesus tem tentado entrar nas casas, Jesus tem tentado entrar nas vidas, mas o que ele ouve das pessoas é: Senhor, eu te amo, o Senhor é tremendo, Deus é poderoso, Deus é tudo na minha vida, mas eu não tenho tempo, tenho muita coisa para fazer, eu não tenho espaço.
Assim como antes, o problema não é incredulidade. Volto a dizer, houve um tempo em que as pessoas não criam. Hoje em dia não. Se você sair na rua e perguntar, todo mundo crê em Jesus. Se você falar de Jesus para as pessoas, todo mundo vai dizer, não, eu creio em Jesus, Jesus é tudo, Jesus é o Senhor. Não. Sejam desviados, sejam ímpios, a maioria das pessoas creem em Jesus. O problema não é incredulidade. O problema é ansiedade. O problema é pressa. Porque as pessoas querem tudo instantâneo, que é rápido. E às vezes as coisas com Jesus demoram. As pessoas querem respostas rápidas. Jesus, eu estou com um problema, eu vou na igreja, quero fazer uma campanha, eu quero orar e amanhã eu quero a resposta. A resposta não vem, aí a pessoa cansa e a pessoa não caminha. Então o problema das pessoas não é incredulidade, o problema é ansiedade, o problema é pressa. O problema é dinheiro. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, preciso me virar. Esse é o problema. É possível a gente preparar um jantar incrível e esquecer o convidado principal? É possível, igreja? É feio, né? Imagina você preparar um jantar para uma pessoa. Você vai preparar um jantar para mim? Opa, ó o pastor de bicão aí se convidando. Imagina você vai preparar um jantar para mim. Aí você prepara aquele jantar, prepara tudo bonito e você esquece de me chamar. É possível isso acontecer? Isso não cabe, né? É impossível isso. É possível a gente montar uma grande festa e não dar atenção para o aniversariante? Isso não cabe, é falta de educação. Pois é. Mas é exatamente assim que muitos de nós vivemos o Natal. O Natal é uma época onde as pessoas preparam a festa. O Natal é uma época em que as pessoas se alegram, as pessoas celebram, elas arrumam a casa, elas compram roupa nova, elas fazem tudo certo, elas só se esquecem de uma coisa. Elas só se esquecem de convidar Jesus. O que governa as suas decisões? É uma pergunta que eu estou fazendo que você não vai me responder. Você vai responder para você. Repete comigo. O que governa? Repete comigo. O que governa as minhas decisões? Repete assim comigo. O que define o meu tempo? Repete mais uma vez. O que ocupa os meus pensamentos? Amém? São essas perguntas que você tem que responder para você mesmo. O que é que tem governado as suas decisões? Cristo ou as suas necessidades? Porque se eu for dirigido por Cristo, eu vou agir de uma determinada forma. Agora, se o que governa as minhas decisões são as minhas necessidades, eu não vou estar nem aí para Cristo. Eu vou priorizar o que eu preciso. Então, o que governam as suas decisões? O que define o seu tempo e o que ocupa os seus pensamentos? Isso é fundamental. É o que vai definir. Jesus não compete por espaço. Repete essa frase também. Diga, Jesus não compete por espaço. Diferente do que muita gente diz por aí, Jesus ele não entra onde ele é chamado. Jesus ele entra onde ele é quisto. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Não adianta chamar, Jesus, vem para a minha vida, Senhor. Não, Jesus não entra onde ele é chamado. Jesus ele entra onde ele é quisto. Jesus ele não entra onde ele é convidado. Ele entra onde ele é desejado. Jesus ele não entra, amados, aonde, né? Onde as pessoas, chega aí Jesus, toma, chega aí. Não. Jesus ele entra onde as pessoas anseiam por ele. Anseiam pela vontade dele. Anseiam pelo querer dele. Porque ou ele é Senhor, ou ele fica do lado de fora. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus.
É simples assim, amado. Ou ele vai entrar para ser Senhor da tua vida, ou ele vai entrar para mudar a tua vida, para dirigir a tua vida, para mudar a tua história, ou então, se for para me chamar só para eu estar ali de figurante, Jesus fica de fora. Daqui a 4 dias é o Natal. E quando o Senhor estava nos dando essa mensagem, sabe qual a pergunta que o Senhor me fez? E eu vou repassar essa pergunta para você. Daqui a 4 dias é o Natal. Onde você vai colocar Jesus nesse Natal? Você já sabe onde vai colocar o pisca-pisca. Talvez até já colocou. Você já sabe onde vai colocar a árvore. Você já sabe onde vai colocar os presentes. Você já sabe onde você vai arrumar a mesa. Você já sabe qual vai ser o cardápio, o peru, o chester, né? Você já sabe de tudo. Mas a pergunta mais importante é: e nisso tudo, onde Jesus vai ficar? Aquilo que domina a sua agenda revela quem governa o seu coração. O que governa o seu coração é o que domina a sua agenda. E aí? Pastor, mas... pastor, se o senhor soubesse como está a minha vida... Tudo isso aí que o senhor está falando, o senhor está certo. Mas se o senhor soubesse como está a minha vida... Se o senhor soubesse como está essa casa aqui... Pastor, a minha vida está toda bagunçada. Talvez existam pessoas aqui nessa noite ouvindo essa palavra e talvez você diga isso: pastor, a minha vida está toda bagunçada. A minha casa está toda desarrumada, está tudo desorganizado. Meu casamento, minha vida familiar, minha vida financeira, está tudo, Senhor, fora do lugar. Pois é, está tudo feio. Talvez você está aqui e você diga: pastor, a minha casa, a casa que sou eu, não estou falando da tua casa de tijolo, não. Talvez a tua casa está feia, a tua vida está feia. Talvez você tenha feito coisas, você tenha pensado coisas, você tem agido de determinadas formas que tem entristecido a Deus. Talvez você diga: pastor, a minha casa está feia. Só que eu posso dizer uma coisa para você: não importa. Guarde, ou abre os seus ouvidos e guarde isso. Não importa se o teu coração é um palácio, se o teu coração é uma estalagem, ou se o teu coração é uma manjedoura. O teu coração pode ser um palácio, o teu coração pode ser uma hospedagem, ou ele pode ser só uma manjedoura, não importa. Jesus não busca luxo, ele busca entrega. Ele não está atrás de luxo, ele não está atrás de uma vida bonitinha, arrumadinha, de uma pessoa perfeitinha, não. Está tudo ruim, pastor, está tudo escangalhado. Jesus não está se importando com isso. Então, se a tua casa é um palácio, se a tua casa é só uma estalagem, ou se a tua casa é a manjedoura, não importa. Ele não quer luxo, ele quer entrega. Jesus não está preocupado com o status, ele está em busca de corações que estejam disponíveis. O teu coração está disponível nessa noite? Levanta a mão. Pastor, está tudo escangalhado, está tudo desarrumado, minha vida está de cabeça para baixo, mas eu estou disponível. Está disponível a vaga. Então, se a vaga, ele entra, e quando ele entra, ele faz morada, e quando ele faz morada, ele muda a tua história. Aplauda bem forte ao Senhor. Bota a placa: a vaga. Aleluias. Coloca a placa na porta: há vagas. Glória a Deus, amados. Porque lá em Jerusalém não tinha vaga nenhuma, mas aqui tem. A vaga aí? Vou perguntar de novo: a vaga aí? Para de se importar teu coração, meu irmão. Para de se importar com isso. Jesus não está à procura de status, ele está à procura de disponibilidade. Jesus não busca perfeição, ele só quer permissão. Glória a Deus. Fala comigo: Jesus não busca, diz bem alto, Jesus não busca perfeição, ele busca permissão. Mas permissão para quê, pastor? Para quê, igreja? Para entrar na tua casa, para entrar na tua vida, para te proporcionar um verdadeiro Natal. Olha aqui para mim o verdadeiro Natal.
não é luminoso na casa, não é árvore de Natal na sala, não é aqueles porquinhos de desenho animado que ficam com a maçã na boca, né? Quando a gente lembra de Natal, quando eu lembro de Natal, eu lembro dos desenhos animados. Aquele porquinho assado com a maçã na boca. Quem lembra disso aqui? Pica-Pau tinha muito isso, né? Era o porco assado com a maçã na boca. Olha aqui para mim. O verdadeiro Natal não é isso. Sabe quando é o verdadeiro Natal? É quando Cristo nasce dentro do seu coração. É quando você diz para Jesus: Jesus, sim, há vaga aqui, pode entrar, pode ser o primeiro, pode ser o Senhor, pode mudar a minha história, pode tirar tudo de lugar, pode fazer o que o Senhor quiser. Eu dou permissão para o Senhor entrar na minha casa e mudar completamente a minha história. É quando isso acontece que o Natal de verdade aparece. Aleluias. Uma casa simples pode ser pequena. Uma casa simples pode ser miudinha. Mas se esta casa simples, miudinha, se ela estiver aberta, ela deixa de ser somente uma casa e ela se transforma em morada. Deus, essa noite, Ele quer que você seja mais do que uma casa. Ele quer que você seja morada dEle. Amém, amados? Um coração simples, quando ele se abre, ele deixa de ser um coração para se tornar o trono de Jesus, de Cristo, na minha vida. Assim como na época de Belém, olhe para mim, já estamos finalizando. Assim como lá em Belém, hoje, Jesus continua fazendo a mesma coisa. Na verdade, lá em Belém foi José, Maria. Hoje quem faz é Jesus. O que Jesus está fazendo hoje, pastor? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, meu Deus, e ele ceará comigo. Você nunca mais vai estar sozinho, você nunca mais vai chorar sozinho. Eu vou estar com você. Glória a Deus, amados. Ele está batendo, Ele está usando a minha vida nessa noite para bater na tua porta. O que é que você vai fazer? Você vai dizer: há vagas? Ou você vai dizer: não, pastor, hoje não, deixa para outro dia? Hã? Levanta a tua mão para o céu e diga assim: hoje sim. Diga bem alto, diga: hoje sim. Glória a Deus. Vamos cantar? Vamos cantar?